a todos meus irmãos de Axé, babás, iás e todas as outras. Estamos aqui para mais uma live. Estou à disposição de todos os babás e iás nas perguntas que for possível de eu responder. A senha do seu celular ali. A senha do seu celular. Boa noite, meus irmãos, avô, bênção dos mais novos, mais velhos, você na nossa live. Pai Antônio Carlos Xangô. Peço a todos que possam mandar e peçam suas rezas, façam suas perguntas, compartilhem a live. Pai, dá para começar tocando um pedacinho da reza aqui do que o pessoal pediu? Qual é? Um pedacinho da reza de Oiá. Epa, aleluia! Epa, aleluia! Oni é guerreiro. Oni é guerreiro, é Oiá. E o agoro é de lei, o agada, epa, e a sanique, e a salateia, Oiá, tola, Oiá, laje, Oiá, bola, Oni, o que, e o ouro, companhia. Olha, pai, eu me agoiei, o assassino, Oni, ação, o bom, que Oni, xereremi, olha, me deu seu a chamar, Agoia, e pai, amai, 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 aio, aio, e a bota que vai, aio, aio, amai, 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 aio, aio, e a bota que vai, aio, aio, oia, pilaio, oia, piloia, ama, quere, ama, oxa, oia, pilaio, oia, piloia, ama, quere, ama, oxa. Eu fui amade, Mario, agora vou chocoló. Fui amade, Mario, agora vou chocoló. Eu não pode o fui a boco, agora vou chocoló. Aliança de loia, aparelho santo toda. Aliança de loia, aparelho santo toda. Aí. Bom, então vamos com as perguntas. Tem uma pergunta aqui, pai. Vini e Nath. Acredito que é o Vinícius e a Nath, né? Perguntando. Pedindo para o senhor cantar o jeito correto e antigo do Alujá. O Alujá, antigamente, era assim.
sentar para lá para responder, para fazer as perguntas que o público mandou para o senhor. Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu pegar minha caneta, minha aguinha. Olha aí o vento lá. E o vento levou minhas folhas. Bom, primeira pergunta, pai. Se for possível o senhor responder. Uma pergunta que foi enviada no privado sobre o fluxo menstrual. Por que a gente não pode, nós mulheres, não podemos participar quando estamos com um fluxo menstrual ativo? Tá, em primeiro lugar, a nossa religião corta aves, quaté, pato, carneiro. Jamais sangue humano. E a mulher tocar no ciclo menstrual é sangue humano. Então, por esse motivo... Não pode. Outra pergunta que foi enviada no privado sobre o Pai Bará, o Pai Bará Lodê. Por que mulher não pode, não é correto mulher lidar com o Orixá Bará Lodê? Por causa do ciclo menstrual. As perguntas caíram lá. Sobre a fundamentação da roda de batuque. Por que se faz uma roda de batuque? Para iniciar o batuque e durante o batuque todo. A roda é quando a gente está dançando pro orixá, sim, pedindo a saúde, a paz, a misericórdia. Então está dançando pro orixá e pedindo isso. E dançando também, já estou falando do tempo antigo, nas características do orixá. Se era para Ogum era a espada, para Oiá era a lança, a aliança, para Xangô as machadas. Então tem a ver com as ferramentas do orixá também. E sobre a fundamentação de mesa de bede. Por que a gente faz mesa de bede? Quais são... o que ocorre quando a gente não faz? É necessário? Tá, a mesa de bede, ela é a confirmação da obrigação. Então o que acontece? É para trazer a fartura, a tranquilidade, a paz, para que os bichos possam destrancar tudo que nós temos na vida, possa dar tranquilidade, a paz, o sossego e a fartura. Certo. Nunca deixar faltar o nosso pão de cada dia. A pureza das crianças, né, pai? A inocência. E também sobre a obrigação do peixe. Quando se faz e qual a fundamentação, a explicação do senhor sobre a obrigação do peixe? A obrigação do peixe é a confirmação de um ebó. Um iebó. Ebó é a comida do baralho. O iebó foi cortado 4P, então depois se corta o peixe, que é a confirmação. E é para trazer a fartura do dinheiro. Esse mais. Agora vou ter que lembrar de cabeça que o vento levou aqui a minha folhinha de perguntas. Se alguém quiser enviar alguma pergunta também. E eu estou falando o que dá para me falar. Sim, sobre a nossa nação sem... O fundamento lá dentro eu não falo. Sim, aí só para os iniciados, né? Claro. Se alguém quiser pedir uma reza, alguma pergunta aí, pode fazer. Quero mandar um alô o pessoal da Bahia, pessoal do Paraná, pessoal lá do Ceará, que estão assistindo. Boa noite para vocês todos, povo. Aí, o pessoal de Candomblé também que assiste. Rio de Janeiro, São Paulo, sim, de Portugal, Inglaterra, onde eu tenho um povo também. Um abração para vocês todos. Pai, também tem uma pergunta aqui sobre os axés, tá? Quando que uma pessoa pode ser considerada pronta? Uma pessoa considerada pronta, no meu ponto de vista,
Se tiver todo ele malé santo. Se não tiver, não é pronto completo. Então quer dizer que uma pessoa com 3, 4, 5 orixás... Não é considerado pronto. Tá. E quais são os axés que são entregues no aprontamento? E o porquê? Axé de faca e axé de cruz. Isso se o filho tem condições de abrir uma casa e fazer as coisas corretas. Tá, então assim, se o filho não tem condições de abrir uma casa, não é entregue? Como é que fica? Não é entregue. Não, pode até entregar ali público, mas não é entregue para levar para casa. Ah, certo. Tá, e toda casa que ela é aberta, quando se abre uma casa, é obrigatório a fazer o assentamento do bará da casa? Não, quer falar do lodê. Exato. Lodê é bagã. Na nossa cabinda de raiz, mulher não ganha lodê. Agora pode se sentar para casa, desde que esteja um filho homem que lide com ele lá, como frente, estudo. Então seria, a mulher não seria correto tratar, colocar frente, Não, cortar, não, etc. Pergunta aqui da dona Patrícia Arebalo. Ori dado para Iansã ou Yadirã, qual sua opinião? Como é que é? Ela perguntou assim, ó, vou perguntar exatamente como ela colocou escrito aqui. Ori dado para Iansã, Sim. ou Yadirã, qual sua opinião? Olha, cada nação tem o seu modo de fazer. Não mando contra as outras. Eu estou falando da minha e da cabinda. Nós primeiro, levamos uma frente para tirar, para Timboá. Na figueira, cortemos uma ave e trouxemos o filho para casa. Depois de 21 dias, a gente vai jogar para ver se ela entregou ou olhar de dentro de casa. Assim que nós fizemos. Tem uma pergunta de Juan Pablo Cusmay. Ele é da Argentina. Tá? Ele quer saber por que só tem uma reza para Pai Xangô Camucá. Porque foi só uma que veio da África, não veio duas nem três. Então a gente faz Só exatamente... uma reza de lá. então a gente faz exatamente como foi feita, né? Como foi feito, realmente. Tá, tem uma outra pergunta aqui, Sebastian Capri. Vamos ver se eu entendo aqui, porque ele escreveu em castelhano. Vamos ver. Olá, meu irmão. Tudo bem? Ele quer perguntar para o Pai Antônio se uma pessoa que é pronta e parte, acredito que faleça, né? Sim. Tem que chamar... Não, tem que sentar... Acredito que seja essa a pergunta dele. Se eu estiver errada, ele que me corrija. Quando uma pessoa parte, tem que sentar o orixá desse filho no balé? Não. Vou falar contigo agora assim. Não se senta na obrigação de irmos em balé. Você já tem seus ancestros. Então não há necessidade. Deixa eu ver qual outra pergunta aqui. Micael. Micael Machado de Oliveira. Qual a diferença das linhagens Cabinda, Oió, Jeje, Nagô e Ijexá? Qual a diferença das nações? Bom, a diferença são os lados da África. Os lados, seus costumes, das suas nações. O Oió primeiro canta para os homens, para depois as mulheres. O Ijexá, Aobá, é depois de Chapanã. O Jeje é depois de Odé. E na Cabinda também depois do Odé. São as sequências. Outras coisas eu não vou falar porque já é fundamento de religião. Seria a feitura de Ori. Tá, tem uma pergunta da Tatiane Fraga. Quando... Isso aí já foi dito na outra live, mas vamos responder para ela aqui, né, pai? Não tem problema nenhum. Quando que se deve dar o axé de fala pro orixá?
Bom, o axé de fala está nas concepções de cada babalorixá. Se a pessoa é pronta, já tem casa aberta, tem filho santo na casa, o Pai de Santo então pode dar axé de fala. Mas primeiro, o Pai de Santo tem que conversar com aquele orixá, perguntar se ele quer ganhar o axé de fala. Não é pegar, tá aqui, vamos lá. O orixá tem que dizer se ele quer ou não. Esse seria o procedimento correto. Antônio dos Santos está pedindo se o senhor pode tirar um axézinho de ajuntó de Pai Xangô com Iemanjá. Tem? Não, tem lados aí que dão, entendeu? Eu não dou porque jamais eu caso filho com a mãe. Não, ele perguntou se tem como tirar um pedacinho dessa reza. Tem essa reza? Não. Não tem, né? Tá, vamos ver, quem quiser pode fazer suas perguntas aqui ou pedir as suas rezas. Ó, pai, a Elizabeth Gomes aqui, tá? Uma pergunta para o senhor. Por que tem gente que faz mesa de beijo para troca de saúde? Não, isso aí não existe mesa de beijo para troca de saúde. Existe trabalho, não mesa. Pai Augusto de Oxum, dando boa noite. Boa noite, Pai Augusto. Deixa eu ver quem mais. Quem mais está dando boa noite aqui? Tem pergunta aqui? Ó, pai, a Andressa Mazenberg emocionada quando o senhor rezou para a mãe Yansan. Goiara. Obrigado. Irmã do nosso co-irmão aí, Pai Branco de Oxalá. Um abraço aí para vocês. Um abraço. Micael Joiá, lá de Pelotas. Grande abraço pro Pai Antônio. Pai, tem uma pergunta aqui de Io, eu acho, não sei se é Iora ou Iohan, de Oxalá. Ele gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do chocolate e do amendoim dentro do PG, porque ele não conseguiu acompanhar outra live. Se o senhor puder relembrar? Em primeiro lugar, tanto o chocolate como o amendoim, ele chama para nós enjamboação. E o que seria enjamboação? Enjamboação é aquela doença que dá na pele, fica toda cheia de coisa. E o amendoim é para isso aí, entendeu? Então o que acontece? Nós fizemos uma limpeza para chapadão, na hora de despachar que nós colocamos o amendoim e o chocolate é a mesma coisa. Então respondido aí para Iohan, né? Deixa eu falar. Vamos ver. Tem mais algum? Por isso que nós não botemos o amendoim no axé quando vai se passar limpeza. Só quando a gente levanta, né? Só quando levanta que vai levar. Val Cardoso aqui desejando boa noite. Marcelino mandando aqui boa noite, saudades. É só ele vir, né, pai? Sempre é bem recebido. Obrigado. Ó, pai, a Patrícia Silveira, tá? A bênção, pai. Tem algum orixá que não pode participar do Alujá em uma obrigação? Iemanjá e Pai Oxalá. O porquê, pai? E Oxundocó são cabeças grandes, são os orixás maiores. Não pode participar. Qual é o motivo? Xangô era o guardião do Pai Oxalá, pois na sua ida, caminhando com o velho, ao avistar o Amalá, ele derrubou o velho para pegar, onde o Pai Ogum pegou o Pai Oxalá. Tá respondido, meu irmão, só benção. É questão de respeito. Pai, o Pablo Silva, pai, está dizendo boa noite, grande mestre Antônio Carlos. Sou de Pelotas, fui seu aluno há uns 10 anos atrás. Pretendo terminar os ensinamentos com o senhor. Toca Jeje da Oiá, Obilaiá. Grande abraço do povo de Pelotas. E que é o Jeje da Oiá. Oiá. É o Jeje da Oiá. Não é o nome dele? É. Pablo Silva, foi seu aluno. Tá.
ao Orixá Maia Jodelli, mandando um grande abraço. Obrigado, vai. Vini Nath está pedindo, o senhor pode tocar o Copanigé de Oxalá. Copanigé de Oxalá. Marcelino pedindo para o senhor tocar um pedacinho do Axé de Presente e Flores. Que? Axé de Presente e Flores. Alimônio azul, meu azul, meu ouro. Alimônio azul, meu azul, meu ouro. Baba alimônio azul, azul, meu ouro. Alimônio azul, alimônio azul. Baba alimônio azul. Agora axé das flores. Ofereceu oferece a lore, oferece uma lore, oferece o chumboque, oferece oferece a lore, oferece uma lore, oferece o chumboque. Pai, dá para o senhor, não cantando, mas conversando devagarinho, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar num batuque. Às vezes porque o tambor está alto, a gente não consegue compreender às vezes, né? Principalmente para quem inicia. Tem algumas confusões, assim, que as pessoas entendem errado de reza. Por exemplo, Ogum tá com a macaca. Dá para o senhor falar devagarinho para as pessoas entenderem que o Ogum não está com a macaca. Ogum, ocomocó, cabecila, meu. Ogum ocomocó, cabecila, meu. Ogum ocomocó, cabecila, meu. Ogum ocomocó, cabecila, meu. Ogum ocomocó, cabecila, meu. Ela é palai-lai, ogum ela é palai-lai. É de lai-lai, lai, ogum ela é palai-lai. Ogum ela é palai-lai, ogum ela é palai-lai. É de lai, 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 ogum ela é palai-lai. Massa paia, dore. Ogum doire, massa paia, dore. Massa paia, dore. Ogum doire, massa paia, dore. Diogo Chagas lhe desejando uma boa noite. Obrigado, Diogo. E pedindo se dá para o senhor tirar o axé do perfume, dos perfumes. Axé chegou, yellow me oxum. Axé chegou, yellow me oxum. Aí é yellow me oxum. Axé chegou, yellow me oxum. Aí é yellow me oxum. Marcelino, já vi cantando que o Ogum matou a macaca. É, por isso que eu pedi, né, pai? Inclusive, não agora até para o senhor descansar um pouquinho, não o senhor cantar, mas conversando.
como se o senhor estivesse conversando com o orixá, sobre, não é aliança, é de Oiá, devagarinho conversando. Minha sogundoia, minha sogundoia, minha sogundoia, é uma lebote baú. Minha sogundoia, minha sogundoia, minha sogundoia, é uma lebote baú. Minha sogundoia, para minha sogundoia, minha sogundoia, para minha sogundoia. O nosso irmão aqui, o Leandro, está pedindo, o senhor pode tirar um pedaço que seja da reza de Bará no Oió. Oió. Pai, o Gilberto de Xangô. Ô mestre, tudo bem? Toca axé, misericórdia por Pai Xangô. Tem pergunta aí, Santos? Eu tenho aqui, ó. Primeiro, assim, a Tayane dos Santos, tá? Boa noite. Pai Antônio, uma boa noite de aprendizado, sabedoria. Parabéns pro senhor. Que continue sempre Obrigado. nessa live. E o André Porte, boa noite, mestre Antônio Carlos. Gostaria de novo que o senhor falasse sobre os anjos aí, a Zina. Eu falei sobre os anjos Nas duas lives. e a Zina. Vou falar de novo, mas por cima, fundamento não. Os anjos, falei que é o equilíbrio na nossa vida, é nos dá o equilíbrio. A Zina é que nos defende, tira as caras por nós, na questão de feitiço, macumba, ela que tira as caras. Tá? É os anjos. A Inhaçã e a Zina. Da Inhaçã, nós não temos nem Timbuá nem Tirã. A cabida de raiz não tem nem Timbuá e nem Tirã. Por qual é o motivo? Timbuá nós não temos lá na frente, porque nós já temos assim. E lá no balé nós não temos a Tirã, porque nós já temos o Cabocá que responde para nós. Até eu deixei bem claro, nós não temos Ibu no sul, nós temos ancestrais. Leandro dos Santos está pedindo se o senhor pode tocar um pedacinho de alguma reza que o senhor usa quando o senhor faz homenagem aos nossos irmãos de Candomblé. Candomblé? Quando o senhor faz homenagem lá, quando tem batuque do Pai Xangô, ele pediu um pedacinho. Yaraboa, Iemanjá, Yaraboa, Iemanjá, Araboa, Iemanjá, Yaraboa, Iemanjá, é que descer, Iemanjá, apoia dele, o Arauru, Uru, Miraia, Cauerê.
Roger Freitas, boa noite, pai. Fale um pouco sobre o orixá Otim. E se der, o senhor tira um axé. Falar um pouco sobre Otim. Otim, não falo de outras nações, cada uma faz da maneira como foi feita. Mas Otim é a sombra do Odê. Ela é a sombra do Odê. Por isso que nós na Cabinda não demos cabeça para Otim. Entendeu? Ela não é um orixá de cabeça. Como vem ser Leba, vem ser Zila, isso aí não são de cabeça. Mas outras nações fazem, então eu não posso falar das outras. Eu falo da minha. Inclusive, se o senhor puder falar um pouquinho sobre... Só deixa eu responder aqui. Fulvio Prado, show de esclarecimento. Se vê cada asneira saindo da boca de alguns salabês que ficamos com vergonha. Ruim que os iniciantes acabam indo no embalo e aprendem errado. Verdade, né, pai? Exato. Deixa eu ver aqui o João Luiz. Boa noite, pai. Um grande alabê e amigo. Me fala uma coisa. Por que antigamente tinha matança pro axé de tamboreiro e agora não se vê mais isso? Porque a minha avó sempre me falou que um tamboreiro tem que ter um tambor para cada ocasião. Para cada ocasião? Ele quer saber por que não se faz mais a matança para axé de tamboreiro, que não vê mais. Tá. Em primeiro lugar, eu vou explicar. Tem muitos fundamentos que ficou perdido na rua. Não seguiu, não teve seguimento. É muito lindo o axé de tambor, entendeu? E muitas pessoas não fazem porque não sabem. E ao mesmo tempo não tem a humildade de perguntar para quem sabe, entendeu? Não tem a humildade. Então o que acontece? Isso aí vai ficando, tem pessoa que só mata em cima do tambor ali e acha que aquilo ali já é um axé para tambor, nas mãos. Não é isso aí. Então, quer dizer, se a pessoa procurar, olha, os antigos não se negam de ensinar. O problema maior é novo com novo, um quer ser mais do que o outro. É aquela disputa. Naquela época não havia essa disputa na religião. Um apoiava o outro. Quando uma casa ia tocar, os outros iam lá para saber se precisava de uma coisa, ajudavam, entendeu? E hoje não. Então esse é o motivo. Agora o axé de tambor sempre teve. Eu sei como é que se dá o axé de tambor. Agora, se algum pai de santo, ou mãe de santo, quiser saber, só entra em contato comigo sim, pessoalmente. Inclusive na rua Aracaju, 746, bairro São Tomé, Viamão, ou via WhatsApp. Qual o número do seu WhatsApp, pai? 984 11 87 05. Repetindo mais uma vez, pai. 984 11 87 05. O senhor está aberto para quem quiser aprender. Isso. Ou consultar também. Tem uma pergunta aqui de Gilberto de Xangô. Ô mestre, o que o senhor tem a dizer sobre muitos axés que não existem? Ou de candomblé, não sei se o senhor vai poder falar sobre, porque não é nossa nação, né? Candomblé de Queto, que estão cantando no batuque. O senhor pode citar algum? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas... Não, eu vou explicar sobre esse problema do candomblé de Queto no batuque. Eu, por exemplo, canto para o Pai Oxalá, o candomblé no batuque para Queto. Eu canto para o Pai Oxalá, só para ele. Porque eles são orixá aqui, são lá. Mas eu só canto se tem algum orixá no candomblé que vai responder. Daí seria uma homenagem ao orixá. Pai, o senhor pode falar um pouquinho sobre por que tem, por exemplo, o alujá? O que significa o alujá? Quais orixás participam, o senhor já falou, né? E por que Cabeça Grande não participa? Isso para as pessoas que não sabem, não entendem. Por que por exemplo, um Oxalá não responde numa balança, por exemplo, também? Então eu vou explicar. Oxalá é o Pai Maior. É ele quem distribui a ordem.
Quer dizer, não pode responder em respeito, porque Xangô derrubou o babá ao pelo do lugar. Por isso que ele não responde na balança. É o único orixá que não responde numa balança. O único que não responde. Que não responde. Porque agora responde Iemanjá, Oxum, tudo na balança, no orixá de mel. Mas antigamente não existia duas balanças, era uma só. Quem tinha que chegar, chegava naquela uma só. Somente as pandavam, demais não. E hoje, por que tem duas, a de mel e a de dendê, pai? Por que tem duas? Eu vou dizer, hoje em dia o Pai de Santo faz duas balanças por causa dos convidados. Senão não cabe todo mundo numa, né? Claro, só por causa disso. Mas a balança mesmo correta é uma só. E a orixá Gladys de Oiá Tolobê. Oi, minha filha, tudo bom? Como você está? Tudo bem? Uma boa noite, pai. Um grande abraço. Tá lhe mandando um grande abraço aqui. Graças, você também. Vamos ver o que mais aqui que o pessoal mandou. Vamos aproveitar. Jerônimo de Xangô Godô. Gostaria de pedir o axé de Pai Xangô na Gorô. Acho que o senhor já tirou, né? Na Gorô, Já tirou, né? Tá, então já foi. Caô Cabecilei, grande humilde pai. Grande ícone da nação do Batuque do Rio Grande do Sul. Tá lhe elogiando. Obrigado, obrigado. Ó, pai, o pai Jorge Verardi nos acompanhando aí na live. Obrigado. Aí, Pai Jorge, um abração. Queridão ele, né, por sinal. Leandro dos Santos, como era os balé nos anos 50? Não. Não entendi. Vamos falar como eram os balés antigamente, dentro do que me cabe falar. Hoje em dia, nós temos casinha para o balé, mausoléu. Antigamente não tinha isso. Era só aquele buraco lá no pátio e uma lata por cima tapando. Mas hoje em dia a malvadeza está tão grande que se foi obrigado a fazer a casinha e chavear. Júnior Magalhães. Oi, pai Antônio Carlos. Também sou seu ex-aluno. Tem como o senhor falar um pouquinho sobre Oxalá Bocum e tirar também a sua reza? Também gostaria que o senhor falasse sobre a reza do Ogum Avagã. Oxalá Bocum é um orixá novo que ele casa com Oxum. E Dacum é novo também, casa com Iemanjá. Então são Oxalá que rege ao dia da semana da quarta-feira, onde vem a passagem com o Paixapamento. Tá, ele queria que falasse um pouquinho sobre Ogum Avagã também. Tá, o Ogum Avagã é um Ogum de rua, é um Ogum que ele é contra as leis, ele participa das leis também, entendeu? Por que que nós na cabina não demos a cabeça para Ogum Avagã? Que é para o filho não estar na rua, não participar de problemas. Por isso. Roger Freitas. Pode rezar um pouquinho para Oxalá Bocum? Babário só ele Bocum, babário só ele Bocum, babário só ele Bocum, só ele Bocum, babário só ele Bocum, salve, babá salve, babá salve, cheque moló, olha só ele Bocum, babário só ele Bocum, cheque moló, olha só ele Bocum, olha só ele Bocum. Jorge Babá de Oxalá, sua bênção, pai Antônio Carlos. Está pedindo a sua bênção. O Jorge. Deixa eu ver o que mais. Pai, o senhor pode nos explicar? Eu não sei se é só na nossa nação que acontece. Iemanjá Bomi é uma Iemanjá nova. Por que que em algumas nações eles dão a Bomi como sendo uma Iemanjá velha e a Boci sendo uma Iemanjá nova? Não, O senhor pode explicar o porquê? A Boci é velha. Tem gente que dá a Boci como nova.
Não, a Boci é velha. E outra coisa, eu gosto de dizer as coisas, mas provar. Não adianta só falar as coisas e não provar. Vocês observam aqui, ó. Iemanjá Boci, Aoro, Iemanjá Boci, Aoro, Iemanjá Boci, Aoro. Já está dizendo a reza. Já está falando. Então seria a Bomi nova por... Nem é Bomi, é Beremi. 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 Beremi, Beni, essas são as novas. Então a Boci não é uma Iemanjá nova, isso serve para todas as nações. Serve para todo mundo, é isso aí. E quais seriam os ajuntós da Iemanjá Boci? São Xalavelho também. Sempre com os velhos. Sempre com velho. É o mesmo caso do Ogum Adiolá, né, pai? Yuri de Ossanha. Pai, no seu ponto de vista, qual o Itã da história que Pai Ossanha perde a perna? Se o senhor souber explicar. Não, isso eu não sei explicar. Eu vou falar uma coisa que eu não sei. Sim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Estão pedindo reza aqui. Se o senhor pode cantar Xangô com Obá, o Calulu. Achacaú, cabecile, bonito, xere, xexere, cobá. Alacalulu, calolo, eu, calo. Vai abalançar, calolo, eu, calo. Acalulu, calolo, eu, calo. Abalançar, calolo, eu, calo. Acalulu, calolo, eu, calo. Vai abalançar, calolo, eu, calo. Uma pergunta de Sebastian Capri. Tem uma senhora com cabeça de Baralodê. Como que ele faz nesse caso? Na cabinda é simples. Se passa ela para Haddad. Para o Bará Haddad. Tá? Se corta lá no Lodê. Corta no Lodê. Ela fica na porta ali no salão. O pessoal traz um pouquinho no chorou, bota nos dedos dela só e bota ela para dar de dentro de casa. Tá, mas por exemplo, assim, nome religioso, ela se apresenta como, vamos dar um exemplo, Maria de Baralodê ou Maria de Bará Haddad? Maria de Bará Haddad. Deixa eu ver aqui. Para o senhor explicar um pouquinho sobre a polêmica de qualidade de Ogum Olobedé. Olobedé é qualidade ou digina? Isso é um irmão nosso que perguntou, o Leandro. O senhor pode comentar sobre? Olobedé de Gino. Venceu o nome de um Adiolá. Tá. William Rodrigues está pedindo para o senhor cantar para Oxum Demum. William Rodrigues? Meu pai todo dia. Abaixo de Carilema, Iberema, Boa noite, meu tio. Um grande abraço de Buenos Aires, República da Argentina. Como estás? Eu tenho uma pergunta aqui, pai, da Elizabeth Gomes. É mais para esclarecimento dela, tá? O que o orixá quer dizer ao filho quando uma reza bem rezada está sendo tirada e o ori da pessoa começa a latejar? É a comunicação do orixá com a axé. Então, respondido aí, meu irmão. Leandro dos Santos. Nanã Borocum e Nanã Borocum. Pode comentar sobre se
tem diferença entre as duas? Naná Borocum e Nanã Borocum. Tem diferença entre as duas? Não, eu vou dizer uma coisa, bem claro. Nanã Borocum é uma coisa, Naná Borocum não. Nanã Borocum e Lanã Suborocum. Lanã Suborocum é um bará. E Nanã Borocum é um orixá. Só que nós falamos em Nanã Borocum, mas nós não cultivamos Nanã Borocum aqui no sul. No Banto não é cultivado. Então a gente não cultua Nanã Borocum. Não cultuamos. Isso na Cabinda, pai? Que nós não cultuamos? Todas as Em todas? Em todas. Ela não pertence ao Banto, ela pertence ao Candomblé. Pertence ao Candomblé. Pai, a Glácia está pedindo o senhor cantar uma reza da Mãe Oiá. A Gladys. Já cantei. Já cantou. Felipe Mendes Barbosa, abraço, mestre do Alabê, Felipe de Oxalá. Deixa eu sentar aqui no chão. Obrigado, Felipe. Tudo bom? Ai. Ô pai, o André Porte aí pedindo a reza de Oxalá Olorum. Quem? O André Porte. A reza do Oxalá Olorum. Esse cara é gente boa, esse Felipe. Olorum, será que tá esse? Que ele botou. Porque eles botam a gente ler, né? Por isso que eu não estou lendo, às vezes. Então, Oxalá, Ah, eu acho que ele era um. Oxalá, Lerô, Ulupi, Orixalá, Ulupi, Babá. E é Oxalá, Orixalá, é Oxalá, Orixá, e ele tá lá bom, é Oxalá, Orixalá. Linda reza. Um abraço, saludos, abuelo, Micaela Coliva. Graças, amiga, graças. E Julito Vamos de levar. Xangô. E Julito de Xangô também. Ô, Julito. João Luiz, pai, canta uma reza do Pai Chapanã. Pode ser aquela que eu tenho dificuldade, aquela do... Deixa eu ver se eu me lembro. Aquela que eu perguntei pro senhor que eu não consigo, é um trava-língua pra mim. Isso. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Matani bo sile se beleu apecou de uma luria. Abelebo sile se ele o apecou de uma luria. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Matani bo sile se beleu apecou de uma luria. Abalato mile se beleu apecou de uma luria. Yeluakaja umelebo sile sile bolo akaja. Obrigado, pai. Jéssica Monteiro, qual o significado quando falam que abriu a cabeça ou abriu o eledal? O que fazer? Como é que é? Qual o significado que falam abriu a cabeça, abriu o eledar? O que significa e o que fazer? Não, abriu a cabeça só se a pessoa levou uma paulada na cabeça ou caiu, quebrou a cabeça, entendeu? Deve ser isso. Então, se uma pessoa de religião com obrigação... Aí abriu sofre um acidente, isso. Sofre um acidente. Eu acho que é isso que ela quis dizer, não sei. O eledar não, o eledar é a obrigação. Então, de repente é isso que ela quis dizer. Quando uma pessoa de religião se acidenta, por exemplo, o que ela tem que fazer? Tem que correr e abre a cabeça, o ori. Ela tem que correr, fazer obrigação? Como é que procede? Tem que fazer obrigação, porque ela botou, chorou para fora. Eu acredito que seja isso, né? Claro. Se não foi isso, que ela possa reformular a pergunta e mandar novamente para nós. Pode falar, fazer A Elizabeth Gomes, tá? Por que em uma obrigação de melhor coberto, o padrinho ou a madrinha tem que tirar a reza para secar a cabeça? Sim, porque tem a ligação. Tem a ligação da madrinha, o padrinho tem que ter a ligação. Michael Machado de Oliveira. Ou Micael. Micael Machado Oliveira. Quem respondeu pela minha cabeça foi Nanã Burucum.
Para quem se dá a minha cabeça nesse caso? Iemanjá. Seria de Iemanjá? Iemanjá e a velha. A Iemanjá velha. Leandro dos Santos. Abrir a cabeça significa que revela, que se ocupa. Será que é isso? Não. E o que o senhor tem a dizer? Até vou fazer uma pergunta, pai. Eu já ouvi falar, não conheço nenhuma casa, mas já ouvi falar que existe casas bandeira aberta. Existe isso? Bandeira aberta, não. Que a pessoa sabe que se ocupa? Não, isso aí é coisa de, olha, eu vou ser bem franco, esse negócio que sabe que se ocupa, isso aqui tudo. Na minha época, quando foi feito, não tinha isso aí. Hoje que existe isso aí, entendeu? Tem uma coisa que eu vou ter que entrar para a religião, me aprontar e aprender de novo. Tem que se reaprontar, né? De novo, pai. Norme Del Valle, reza para Oxum Docô, pai. Abraço de Buenos Aires. Ossanha, Yuri de Ossanha está pedindo. Eu e o Assa. Eu abalelho. Ai, abalelho, céu. Abalelho. Ai, abalelho, céu. Azueni la baba, azueni la baba. Eu azueni la baba, azueni la baba. Eu não estou tirando mais reza, que eu tenho que cantar e responder sozinho. Eu não consigo responder porque eu estou prestando atenção nas perguntas. Assim, pai. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que muitas vezes, até para incentivar, as pessoas que muitas vezes ficam desacreditadas na nossa religião? Porque muitas vezes elas fazem obrigação num lugar, a vida delas vira de cabeça para o ar, fazem obrigação noutra casa e assim elas vão até que elas se desgostam. Eu vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, não digo o meu caso porque eu tenho mais de 500 de santo na casa. Mas muitas casas aí, ó, elas querem saber de filho, querem pegar, mas não vão saber se aquela pessoa pertence àquela nação, se o orixá quer ficar naquela nação, eles querem pegar. Então, daí pego, não faz as coisas corretas e vem dar esses problemas todos adversos na cabeça da pessoa. Daí vai para outra casa, também não jogo, não vejo. Então, muitas vezes a pessoa está bem de vida, entra porque gostou da religião, depois perde tudo. Por quê? Porque foi posto direto na religião, sem ver se realmente aquela pessoa pertencia. Bom, pai, então, aqui tem muito pedido de reza. Aqui também. Só que fica difícil para a gente responder, porque a gente tem que analisar as perguntas, não é tudo que pergunta aqui que a gente pode responder, porque tem muita coisa que é somente para os iniciados da nossa nação. Inclusive, quem quiser ser um iniciado na nação Cabinda e quiser procurar o pai Antônio Carlos, o endereço dele, vamos repetir novamente, fica na rua Aracaju, 746, Vila São Tomé, Viamão. Inclusive, os nossos irmãos de santo também
Se quiserem aproveitar, mandar perguntas aqui pro pai, pedir alguma coisa, que a gente vai aproveitar, senão daqui a pouco a gente vai encerrar. Não, aqui estão pedindo reza. Assim, ó, uma reza de Ogum para Malu Borges. De Ogum para Malu Borges, Caxias. Quer um intervalinho? Não. Patacure Ogum. Ogum Alanixi. Onde Patacure Ogum. Ama chocolate Ogum. Ama chocolate Ogum. Eu amo chocolate Ogum. Ama chocolate Ogum. Oi, Eloi, mexe, mexe. Malé. Ama chocolate Ogum. Malé. Oi, Eloi, mexe, mexe. Xangolela, Yabatia Matioculo, Yabatia Matia Oleo. Xangolela, Yabatia Matioculo, Yabatia Matia Ole. Mira, era um de manico, core, mendiuacane, era um de core. Ogo Seribó, Alcuta com Araxó, aí Ogo Seribó, Alcuta com Araxó. Eu Ogo Seribó, Orixá, Orioco. Pais estão pedindo para o senhor explicar a finalidade do orixá tempo. Orixá tempo. Tá. Em primeiro lugar, vou ver onde eu posso falar isso aí. Orixá tempo é o orixá da cabinda. Da cabinda de raiz. Mas para a pessoa antiga, tem conhecimento, entendeu? Porque o tempo dentro da cabinda ele é um bará. Não é que nem no candomblé com o tempo é um balu aí. Na cabinda ele é um bará, entendeu? Chama-se Exu dos Ventos. Ana Maria, adorei a iniciativa. Nossa religião precisa que mostre de forma cultural. Bom, o que acontece é que eu tenho aulas aqui sobre fundamento. Eu não quis só me aprontar, eu quis entender e entrar a fundo. E nada mais correto do que procurar o meu mestre para ter essas aulas, não só ter a Imperial e os axés, para saber usar, né? Inclusive, o Pai Antônio Carlos está aberto para quem quiser. Debinha Bertotti Moraes, bênção família, tio Marco, tia Ana, vô, saudades, nós também, a Debinha. Oi, Debinha. Oi, Debinha. Benção, minha sobrinha. Outra pergunta. É a neta. Outra pergunta aqui. Todas as casas de cabinda precisam ter o orixá tempo? É necessário para todas da nossa nação? Não. Faz quem quer. Senta quem quer, entendeu? Só que é uma segurança. Por qual é o motivo? Que nós na cabina, nossa linha de frente é o Egum. Qualquer obrigação que nós temos, nós cortamos para Egum primeiro. Para depois cortar para orixá. E no mês de agosto, nós fizemos nossos calçamentos, que é leva, zina, anjos, tempo, entendeu? E os apirados. A Cíntia está mandando boa noite, padrinho. Sempre um prazer escutá-lo. Mãe Cíntia da Argentina, abraço grande. Graças. Inclusive, a gente quer agradecer o carinho que a gente está fazendo essa live caseira para compartilhar com os nossos irmãos de religião, mas sem nunca criticar os outros lados, né, os outros irmãos que fazem diferente. A gente só quis compartilhar que a gente nem imaginou que fosse ter essa visibilidade assim tão grande. Nós, inclusive, queríamos agradecer as mensagens de carinho. Eu fiquei 3 dias respondendo para um a um as mensagens de carinho que a gente recebe de pessoas do Ceará, pessoas da Argentina, nossos irmãos de santo, de outras nações do candomblé, inclusive, agradecendo, apoiando a nossa iniciativa. E a gente vai continuar fazendo, né? Só que tudo sem estúdio, é simplesmente a gente está comentando, falando sobre o que pode ser dito básico,
Tem coisas que na nossa aula aqui, que a gente tem em particular com o nosso Pai de Santo, sobre os fundamentos, que são somente para os iniciados. Então a gente não está abrindo, expondo o sagrado, a gente está falando o básico, o que qualquer pessoa que queira entrar para a nação de Cabinda possa saber. Pai, o Alabê, Onilu, Ronaldo Emanjá, Santana do Livramento, amo o senhor Pai Antônio Carlos. Obrigado. Iemanjá Tomi, vamos ver aqui, ó. O Alabê, Onilu. Se o senhor pode falar sobre Iemanjá Tomi. Comi. Iemanjá Tomi. Tomio. Se dá para qual Iemanjá? Olha, eu vou respeitar esse nome que ele está falando, que eu não conheço Tomi também. Eu também nunca ouvi falar. Tomil. Se dá para qual Talvez na Iemanjá? nação dele esteja, entendeu? Mas eu não conheço esse nome. Agora, ele teria que me explicar se a dele é nova. Pois é, ele queria saber para quando é essa Iemanjá Tomio, Se dá para pra qual Iemanjá se dá. Deve ser Tem de uma outra... reza que fala Tomi. De repente é isso. Tá, e dessa reza, vamos então tentar entender a pergunta dele. Dessa reza, qual Iemanjá é? Não, Tomi da Iemanjá é da Mãe Oxum. É da Mãe Oxum? Então nós não conseguimos. Júnior Magalhães. Deixa eu voltar aqui a pergunta dele. Pai, é fato que algum megê de Umbanda, poderia chegar no batuque, na nação ou cabinda? Tem algum relato sobre isso? Não, eu vou falar uma coisa sobre isso aí, que é a primeira vez que me perguntaram. Hoje em dia, existe um problema muito sério. Não existe orixá e 15 para 9. Entendeu? Eu nunca vi um salão lotado e nem tudo é orixá. Eu mesmo prefiro um caboclo que tenha pé de Deus a dançar, mas sei que tem uma entidade ali. Entendeu? Alafim Orixás. Boa noite, Pai Antônio, sua bênção. Gostaria de saber o que fazer quando saímos da casa com as obrigações, sem serem lavadas. O que a gente faz com o bori? Se lava, se pede para alguém lavar. Não é que isso aí está dizendo que a pessoa está na mão daquela pessoa que lavou. Só lavou. Ai, as pessoas ficam ligando para mim durante a Pai, live. tem uma pergunta aqui da Malu Borges, lá de Caxias, tá? Sim. Pai, tem como ver, como o senhor vê na mesa, tem como o Pai de Santo vê, tá? Na mesa de búzios, se o orixá da pessoa quer fazer parte daquela casa, aonde a pessoa está pensando em entrar. Tá, então eu vou dizer uma coisa. Não estou contra ninguém que vou falar agora. Eu não jogo online. Eu só jogo a pessoa tendo presente para me ver as coisas. Tá, não, pai, assim, ó, ela perguntou assim, ó. Pai, tem como ver na mesa de búzios se o orixá da pessoa quer fazer parte daquela casa, aonde a pessoa está pensando em entrar? Existe o orixá escolher aceitar o Pai de Santo para seu filho? Existe. Tá. Existe. É o que eu falei ainda há pouco agora. Muitas vezes o pai de santo quer só pegar o filho, mas não sabe se o orixá daquele filho quer entrar para aquela casa e se o orixá da casa aceita também aquela pessoa como filho. E Se pegar assim, não jogar, pegar assim, a pessoa não fica muito tempo na casa. tá, e tem uma outra pergunta aqui da Malu Borges também, tá? É o orixá da pessoa que escolhe quando quer que aconteça a obrigação da pessoa? É o orixá que escolhe. Então tudo tem um momento certo. Tudo tem momento certo, porque tem uma coisa. Pode querer a pessoa, porque eu vou me aprontar, eu quero fazer aquilo ali. Mas se o orixá não quer, nada dá certo. Quando ele quer, vem tudo na bandeja assim, certo. Pode acontecer também do orixá não permitir deitar naquela casa de... Sim, não quer ficar naquela casa. Daí ele... Eu falei. Sim, tá certo. Manda um beijo aí para sua esposa, Mãe Vera de Ossanha. Oi, Mãe Vera, um abração, minha rica prata. Outra hora ela vai estar aqui junto também, né, pai? Vai, Benção, vai ter que ir madrinha. junto Benção. aqui.
falar um pouquinho sobre o Jeje, que ela vem lá da bacia do finado João, e vem do Oió também, da finada Chininha, do Xalá, da bacia do Monte Serra também. Ela vai vir, aguarde que ela vai vir. Sim, ela e outras pessoas de peso. Vamos esperar passar essa pandemia aí. Marcelino, nosso irmão. Pai, antigamente tinha o padrinho ou madrinha. Tinha que ter o mesmo nível de obrigação. Não, eu vou explicar uma coisa hoje que não está acontecendo dentro da nossa nação. Um padrinho, uma madrinha tem que ser uma pessoa pronta. Que ele é o segundo depois do pai de santo. Se o pai de santo não está, ou a mãe de santo não está, o padrinho tem responsabilidade de resolver o problema do afiliado. Alafim Orixás. Aquela reza que ele falou ali, Tomi, sei lá. Ela muda de nação para nação? Não. É aquela, acho, Toni. Ah, mas... Isso é para mãe Oxum, essa reza. É para mãe Oxum? Essa reza, então, é para mãe Oxum. É para mãe Oxum. Tá. Vamos ver aqui, vamos ver o que tem de pergunta aqui. Reza a gente não vai dar muito hoje, porque eu não tenho como responder a reza e ver as perguntas, que são 3 celulares aqui fazendo pergunta. Mais Messenger, mais privado. Esse aqui perguntou isso. Sim, foi o que eu acabei de responder. Mãe Guaraci, Silveira, de Oxum Pandá, lá do UD. Um abraço, meu Guaraci. Tudo bom? Um abração. Ilê de Bará e Ogum Onirê. Pai querido, abraço grande. Quem? Ilê de Bará e Ogum Onirê. Deve ser de Argentina. Sim, da gente vai, tem meu nome. Ilê de Bará e Ogum Onirê. Pai querido? Não. Ilê de Bará e Ogum Onirê. Sim. Deve ser da Argentina. Se colocasse o nome da pessoa, era mais fácil do senhor lembrar, né? Tá lhe mandando um abraço grande aí. Um abraço. Saludos. Da Argentina, ó. Saludos desde a Argentina. Graças. Um saludo a vocês também. Tá pedindo sobre lavar. Pergunta aqui sobre lavar o buri. Quando sai da casa, o senhor pode explicar melhor? Sim. Lava o buri. Quando a pessoa sai da casa, a primeira coisa é lavar o buri mesmo. Porque não pode deixar com contato da mão da pai de Santo Antigo, da mãe de Santo Antigo. E lavar a cabeça também. Tá, mas isso tem que ser um outro pai de santo para fazer, né? Sim, um outro para fazer. E obrigatoriamente aquela pessoa precisa prosseguir na religião ou não? Precisa, já tem. Precisa abrir um portal, né, pai? Claro. Júlia do Chapanã aqui, tá mandando pedindo bênção pro senhor. Boa noite. Então, vamos ver, se não tiver mais perguntas, nós vamos prosseguir para a nossa aula particular aqui só para os iniciados. Vamos ver, vamos esperar só mais um minutinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tem aí, Santos, alguma pergunta? Não, não. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode colocar. Um detalhe que eu vou falar também, mais uma vez, quando a balança estoura numa obrigação. Toca o alujá para Xangô, tira todo o alujá. No final tira um jeje para mãe manjar. Que é a única que Xangô respeita, foi a que criou ele. Não tem mistério nenhum. Depois pode fazer outra balança e no final do toque o sino não vão para casa, tem que fazer uma limpeza. É só isso aí. Pai, na feitura de Oió, não sei se o senhor vai poder falar um pouco sobre a feitura de Oió, pode? Vamos ver. É o Marcelino aqui, ó. Quando a filha sai, leva o Santos e o buri fica. Qual o procedimento? Ela levou o Santos, mas o buri ficou. Não, isso aí, ó, tem muita gente fazendo isso aí. Mas não pode estar com o corpo sem cabeça em casa. Acho que o pai de santo fica segurando, né? Para não entregar. Claro, tem que estar com os orixá e mais a cabeça. Porque a cabeça ela tem mais fundamento do que o próprio santo sentado. Que a cabeça é o nosso início, nosso meio e nosso fim. Ela que manda em tudo, né? Claro. Leandro dos Santos está pedindo, o senhor pode falar um pouquinho? É outra nação, vamos ver se dá, né, pai? Sobre Grefê e Moçambique. O senhor pode falar alguma coisa sobre? Olha, o Grefê
é um lado muito antigo. O meu avô era do grefeiro, partido dali no Gugu. Meu pai também, pai Tureba Gugu, também era grefeiro. E o Moçambique, ele é um lado tipo a cabida de... a cabida de... não esqueci o nome. Tem a cabina de Angola e a cabina do... aí é uma outra cabina, que eu esqueci o nome. Ela é tipo Moçambique, ela é caboclada. Roger Freitas. Quando o filho sai da casa e o orixá não aceita outra mão, como é que funciona? O filho sai da casa do orixá. E o orixá não aceita outra mão. É só dar o tempo de esperar que o filho vai voltar para casa. Vamos ver aqui. Tinha aqui outra pergunta da Patrícia Arebalo. Orixá chegar antes da balança é correto? E em que ocasiões ocorre isso? Que o orixá pode chegar antes da balança? Antigamente o orixá não chegava antes da balança. Porque o orixá tem que confirmar que aquilo ali não ia bom. Inclusive quando é um buri, pai? Inclusive quando é um buri? Se é buri de 4 pés, não tem importância, não deixa de ter 4 pés. Não, quando é um buri de 4 pés, o orixá pode chegar antes da balança. Ou não? Na balança. Na balança também? Na balança também. Tá. O orixá chega antes da balança se for uma quinzena. Se for uma quinzena. Suave. Tem outra pergunta aqui. Pai, o Carlos Silveira. Boa noite, estou de Pelotas. Faz uns 5 anos que eu estou numa casa e não estou sentindo nenhuma prosperidade. O que o senhor me aconselha? Até agora, tudo que eu sei é que eu sou de Oxalá de quarta-feira. Oxalá de quarta-feira. Pode ser Bocum ou Dacum. Se ele for com Oxum, é Bocum. Bocum é Manjé, é Dacum. Oxalá novo. Se ele não está prosperando, ele tem que ver por que é. Conversar com a Mãe de Santo e confirmar em 3 casas. Pode estar com o orixá errado, de repente, né? Também pode. Vitor de Oxalá, abraço da família Batuque RS. O querido Vitor de Oxalá, eu não conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dele. E acho incrível um rapaz tão jovem ser tão dedicado à religião. Um abraço aqui, nós, Lile Axé e Iemanjá Bomi. Obrigado. Pai, tem uma... bastante jovem. É jovem, pai, um rapaz bem jovem. Pai, o senhor pode falar um pouquinho sobre Chapanã Sobô? Sobô, não. Foi o que a pessoa colocou, Cláudia Cabral Gomes. Não. Sobô é o nome de Xangô. Júnior Chapanã. Pai, existe assentamento para Xangô do povo e Bará do povo? Mas é outra nação isso, né, pai? Bará do povo. Não existe. Então não dá pra gente falar de outras nações, né? Vamos ver Agora, aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, pai, ó, do Diego de Oxalá. O Diego lá de Caxias, tá? Meia polêmica que é a pergunta dele, tá? Quando um filho vem de outra casa com a cabeça errada, todo ferrado, você lava a cabeça para tirar a mão, você faz limpeza, faz abertura de caminho, o filho não paga o axé de nada, não se dedica, não refaz a obrigação com o seu orixá e se envolve sexualmente com membros da família, o que fazer? Nossa. Pegar o que é dele e mandar procurar outra casa. É simples. Pai, o Maurício Garcia. Boa noite, a bênção, pai. Te admiro muito. Quero ter a honra de conhecer o senhor. Pessoalmente, obrigado. Sou de Santana do Livramento. Maurício Garcia. Sim, obrigado. Não vai perder uma oportunidade de uma hora a gente se encontrar. Só vamos esperar passar essa pandemia, que vem uma novidade grande aí. Está pregando todo mundo. Abraço aí a mãe Thaís Chapanã nos acompanhando na live. Oi, minha irmã, tudo bom? Então vamos esperar um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente encerra e fica só com as nossas perguntas particulares para os iniciados, né? Vamos esperar mais um pouquinho aqui para ver. Deu um tempo? Vamos dar um intervalinho então, não saiam daí que é um intervalinho rápido. Eu também preciso Então, meus irmãos, vamos para o intervalo. 15 minutinhos. Segura Até mesmo no banheiro.
Prepare mais perguntas, compartilhe a live, tire suas dúvidas, peça suas regras. Abraço aí, mano. É isso, a Diego, vai estar lá, a Malu, a Tia, a todos os irmãos aí que estão compartilhando, estão interagindo. Da fila do banheiro. Eu tô com um pouquinho a gente também. Fala o endereço do ID aqui, ô Marcos, que eu não sei. O endereço do ID.